Se alguém tivesse me dito há 5 anos que eu, uma engenheira agrônoma formada pela Exalc, com 12 anos de carreira e dezenas de projetos de reflorestamento, ia passar por uma experiência que mudaria completamente minha forma de trabalhar, eu teria rido na cara da pessoa. Sempre fui uma mulher da ciência, dos dados, das análises de solo e planejamento técnico. Acreditava que tudo tinha explicação racional, que cada problema ambiental podia ser resolvido com conhecimento e tecnologia. Mas existe uma coisa que aprendi naquela mata de Ribeirão Preto. A natureza tem guardiões que não aparecem em nenhum manual de agronomia. E quando você invade o território deles sem permissão, eles fazem questão de deixar bem claro que você não é bem-vinda. Antes de continuar, se você está gostando desta história, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal que tem muito mais causos arrepiantes esperando por você. O que vou contar agora, nunca relatei em nenhum congresso científico, nunca publiquei em revista técnica. Mas preciso dividir, porque outros profissionais como eu precisam saber. Nem tudo na natureza pode ser explicado pela ciência. Meu nome é Fernanda Oliveira Silva, mas todo mundo me conhece como Doutora Fê. Sou engenheira agrônoma formada pela Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. Me formei em 2004 e desde então trabalho exclusivamente com recuperação de áreas degradadas no interior de São Paulo. É uma área que escolhi por paixão mesmo, sabe? Sempre me incomodou ver terras devastadas, nascentes assoreadas, matas ciliares destruídas. Meu trabalho é devolver vida a esses lugares. Ao longo desses 12 anos de profissão, já participei de mais de 40 projetos de reflorestamento. Trabalho tanto com propriedades privadas quanto com órgãos públicos, sempre focando na recuperação sustentável. Minha especialização é em análise de solo e seleção de espécies nativas adequadas para cada tipo de terreno. Não é só plantar a árvore, entende? Tem toda uma ciência por trás. pH do solo, disponibilidade de nutrientes, regime hídrico, sucessão ecológica. Cada projeto é único. Foi em maio de 2019 que recebi uma proposta diferente. O proprietário de uma fazenda próxima a Ribeirão Preto, o senhor Antônio Marques, me procurou através da recomendação de outro cliente. Ele tinha adquirido uma propriedade de 200 hectares que havia sido muito maltratada pelo uso anterior. A área principal da fazenda estava sendo utilizada para agricultura, mas existia uma porção de mata ciliar próxima às nascentes que precisava de recuperação urgente. O interessante é que seu Antônio não era um fazendeiro comum. Ele era um empresário aposentado de São Paulo que havia comprado a terra com a intenção específica de recuperá-la ambientalmente. Queria transformar aquilo numa espécie de reserva particular. Um exemplo de como a agricultura pode conviver harmoniosamente com a preservação. Era exatamente o tipo de projeto que me motivava. Comecei os trabalhos na primeira semana de maio. Era outono, a estação perfeita para esse tipo de levantamento. O clima estava ameno, com aquele friozinho gostoso da manhã que é típico do interior paulista nessa época. Cheguei à fazenda sempre bem cedo, por volta das 7 da manhã, quando a luz estava ideal para observar a vegetação e a umidade do solo ainda estava preservada do orvalho da noite. Minha rotina era bem estabelecida. Primeiro, fazia uma caminhada geral pela área para ter uma visão do conjunto. Levava comigo um GPS, uma câmera fotográfica, caderno de campo e um kit básico de análise de solo. A área de mata ciliar ficava numa parte mais baixa da propriedade, próxima a um conjunto de nascentes que formava um córrego cristalino que serpenteava por toda a extensão da mata. O trabalho técnico exigia metodologia rigorosa. Eu havia dividido a área em quadrantes de 1 hectare cada um, marcados com estacas numeradas. Em cada quadrante, coletava amostras de solo em diferentes profundidades, superfície, 20 centímetros e 40 centímetros. As amostras iam para a análise laboratorial, para determinar pH, disponibilidade de nutrientes, textura e estrutura do solo.
Esse trabalho de base é fundamental para saber quais espécies nativas serão mais adequadas para cada microárea. O que mais me encantava naquele lugar era o silêncio. Era um silêncio diferente do silêncio urbano. Era o silêncio vivo, pontuado pelos sons da natureza. O canto dos pássaros, o murmúrio da água corrente, o sussurro do vento nas folhas das árvores remanescentes. Era um trabalho que me dava muito prazer. Cada dia eu descobria algo novo, uma espécie que não havia notado antes, uma nascente secundária escondida entre as árvores, um solo com características diferentes que eu não havia mapeado. A natureza sempre nos surpreende quando paramos para observar com atenção científica. Foi na terceira semana de maio que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava trabalhando numa área próxima à nascente principal, coletando amostras de solo numa região que parecia especialmente fértil, quando meu GPS simplesmente parou de funcionar. Não era falta de bateria. Eu havia carregado na noite anterior. A tela ficou toda embaçada, como se tivesse condensação por dentro, e depois apagou completamente. Pensei que fosse coincidência. Equipamento eletrônico às vezes dá problema mesmo. Peguei o pH-metro portátil para fazer uma análise rápida do solo e ele também apresentou falha. A leitura ficava oscilando entre valores impossíveis. Ora mostrava pH extremamente ácido, ora extremamente alcalino, sendo que, pela observação visual, o solo parecia ter características normais. Parecia que todos os aparelhos eletrônicos tinham decidido dar defeito no mesmo dia. Foi quando me abaixei para coletar uma amostra de solo que notei algo que me deixou intrigada. Na terra úmida próxima à nascente havia pegadas. Pegadas pequenas, do tamanho de uma criança, mas havia algo errado com elas. Num primeiro momento não consegui identificar exatamente o que era, mas quando observei com mais atenção percebi. Eram pegadas humanas, mas estavam viradas ao contrário. Os calcanhares apontavam para a direção de caminhada e os dedos para trás. Enquanto examinava as pegadas, comecei a ouvir um som que não tinha notado antes. Era como se fosse uma risada infantil, distante, ecoando pela mata. No início pensei que fosse o canto de algum pássaro que eu não conhecia, mas o som tinha claramente características humanas. Era uma risada alegre, brincalhona, como de criança, se divertindo. Mas havia algo no ar que estava diferente. Uma sensação de que eu não estava sozinha, de que estava sendo observada. Era um feeling estranho, como se olhos invisíveis estivessem me acompanhando durante o trabalho. Como cientista, eu sabia que sempre há uma explicação lógica para os fenômenos, mas também sabia que havia presenciado algo fora do comum, algo que não se encaixava no meu conhecimento técnico habitual. Nos dias seguintes, tentei manter minha rotina normal de trabalho, mas as coisas só pioraram. Cheguei na quinta-feira com equipamentos reserva, GPS emprestado de um colega, pH-metro novo e até uma câmera analógica antiga que não dependia tanto de eletrônica. Pensei que assim conseguiria trabalhar normalmente, mas me enganei completamente. Logo na primeira hora, percebi que estava sendo observada de forma mais intensa. Não era mais só uma sensação, era uma certeza. Foi quando comecei a organizar meus equipamentos que notei a primeira coisa realmente inexplicável. Eu havia deixado o trado holandês apoiado numa árvore específica, um jetiquibá que eu usava como ponto de referência. Quando fui pegá-lo 10 minutos depois, ele não estava mais lá. Depois de meia hora de busca, voltei para anotar no caderno que precisaria repor o equipamento e descobri o trado cravado no chão bem no centro da clareira, numa posição perfeitamente vertical, como se alguém tivesse enterrado ele com força. Não havia ninguém por perto. Eu estava sozinha na mata há mais de uma hora e não tinha saído daquela área. Comecei a notar que as trilhas estavam mudando. Não estou falando de trilhas feitas por pessoas, mas das pequenas trilhas naturais que os animais fazem na mata. Eu conhecia bem aquela área, já havia caminhado por ela dezenas de vezes nas últimas semanas. Mas agora, as trilhas pareciam levar para lugares diferentes.
Segui uma trilha que sempre me levava diretamente à nascente principal e acabei numa área completamente desconhecida, cheia de pedras enormes que eu tinha certeza de nunca ter visto antes. Foi então que os equipamentos começaram a desaparecer de forma sistemática. Eu colocava o GPS numa pedra lisa, me afastava 3 metros para coletar uma amostra e quando voltava, ele não estava mais lá. Era uma sinfonia de travessuras, como se uma criança invisível tivesse decidido transformar meu trabalho científico numa brincadeira. Quando o silêncio se quebrou, foi com uma risada muito mais próxima, vinda de trás de mim. Me virei rapidamente e juro que vi um movimento entre as árvores, como se uma figura pequena tivesse se escondido atrás de um tronco. E no centro do círculo, cravado no chão como uma mensagem, estava meu trado novamente, desta vez com um galho florido enrolado no cabo, como se fosse uma decoração ou um aviso. Percebi que não estava mais no controle da situação, e pela primeira vez na minha carreira científica, comecei a considerar seriamente que talvez nem tudo neste mundo pudesse ser explicado pelos meus conhecimentos acadêmicos. Foi na sexta-feira, final do mês de maio, que aconteceu o encontro que mudou para sempre minha forma de enxergar o mundo. Cheguei por volta das 3 da tarde. O sol estava numa posição que criava raios dourados entre as árvores, iluminando a mata de forma quase mágica. Quando cheguei à clareira próxima à nascente principal, percebi imediatamente que algo era diferente. O ar estava mais denso, carregado de uma energia que eu nunca havia sentido antes. Era como se a própria atmosfera estivesse eletrizada. Foi quando ouvi passos. Não eram mais passos furtivos e distantes dos dias anteriores. Eram passos próximos, deliberados, vindos diretamente na minha direção. Levantei a cabeça do caderno e o que vi me deixou completamente sem reação. Uma criança estava caminhando em minha direção, mas não era uma criança comum. Era pequena, devia ter entre 8 e 10 anos, mas havia algo nela que era absolutamente impossível. Seus cabelos eram de um vermelho intenso, como chamas vivas, e pareciam se mover sozinhos, mesmo sem vento. A pele era morena, como de quem vive na mata, e os olhos eram de um verde brilhante que não parecia natural. Mas o que mais me chocou foram os pés. A criança caminhava normalmente, mas seus pés estavam virados ao contrário. Os calcanhares apontavam para frente e os dedos para trás, exatamente como as pegadas que eu havia encontrado. A criança parou a uns 5 metros de mim e me olhou diretamente nos olhos. Não era um olhar infantil comum. Era um olhar antigo, sábio, como se por trás daqueles olhos verdes existisse uma inteligência muito mais velha do que a aparência sugeria. Quando ela falou, sua voz tinha a clareza de uma criança, mas carregava uma autoridade que me fez gelar. Você está mexendo onde não deveria mexer. Esta mata tem dono. Estas nascentes têm guardião. Você não pediu permissão para trabalhar aqui. A criança deu alguns passos na minha direção e pude ver que onde seus pés tocavam o chão, pequenas plantas brotavam imediatamente. Era como se a própria vida emanasse do contato com a terra. Quem é você? Perguntei finalmente. Eu sou o guardião desta mata. Eu cuido das nascentes, protejo as árvores antigas, mantenho o equilíbrio. Quando a criatura terminou de falar, ficou me olhando como se esperasse uma resposta. Mas minha mente estava completamente travada. 12 anos de formação científica, uma carreira inteira baseada em método,
dados e racionalidade, e ali estava eu diante de algo que desafiava tudo que eu acreditava sobre o mundo. Isso não é possível, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Não existe cientificamente, não há base empírica, não há evidência que sustente. A criatura riu novamente, e dessa vez sua risada ecoou por toda a mata, multiplicada por vozes invisíveis que pareciam vir de cada árvore, de cada folha, de cada gota d'água das nascentes. Evidência? Você não está vendo evidência suficiente? Foi então que algo em mim se quebrou. Todo o controle, toda a racionalidade científica que eu mantinha como um escudo contra o inexplicável, simplesmente desmoronou. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca havia experimentado. Não era medo físico, não achava que a criatura fosse me machucar. Era medo existencial, medo de ter que repensar tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Me levantei bruscamente da pedra onde estava sentada, deixando cair o caderno de campo. Eu preciso ir embora, disse, com a voz tremendo. Preciso pensar sobre isso. Preciso entender o que está acontecendo. Claro, disse a criatura com uma gentileza que me surpreendeu. Você pode ir, mas vai voltar. Sempre voltam. Porque agora você sabe que existe algo além do que os livros ensinam. Comecei a caminhar na direção do carro tentando manter a compostura, mas meus passos foram ficando cada vez mais rápidos. Sentia como se a mata inteira estivesse me observando, como se cada árvore, cada arbusto, cada pedra conhecesse o segredo que eu acabara de descobrir. Cheguei em casa e fui direto para o computador. Passei a noite inteira pesquisando sobre folclore brasileiro, lendas rurais, histórias de guardiões da floresta. Foi assim que eu descobri sobre o Curupira. Li dezenas de relatos, histórias passadas de geração em geração sobre o pequeno protetor das matas com os pés virados para trás e cabelo de fogo. Era como se eu tivesse acabado de viver uma lenda que conhecia vagamente desde criança, mas que nunca havia levado a sério. Foi quando eu lembrei das palavras finais da criatura. Sempre voltam. E percebi que ele estava certo. Uma parte de mim sabia que eu teria que voltar. Não como cientista invasora, mas como alguém que havia aprendido que existem formas de conhecimento que não cabem em nenhum laboratório. Depois de uma semana de pesquisas na internet e noites mal dormidas, resolvi fazer algo que nunca havia feito na minha carreira: buscar conhecimento fora do meio acadêmico. Ah, doutora, disse seu Edmundo, que foi a primeira pessoa com quem conversei. A senhora quer saber sobre o Curupira, não é? Quando confirmei, ele se acomodou melhor na cadeira e começou a contar. Meu pai sempre dizia que antes de mexer em qualquer mata virgem, tinha que pedir licença. Não era superstição, não, era experiência. O que mais me impressionou foi descobrir que vários profissionais modernos da região já haviam tido experiências similares à minha. Um engenheiro florestal que trabalhava com manejo sustentável me confessou, depois de muita insistência, que havia aprendido a sempre fazer uma espécie de ritual antes de iniciar qualquer trabalho em mata preservada. No início eu achava bobagem, mas depois de algumas experiências, digamos, inusitadas, comecei a levar a sério. Agora sempre peço licença, deixo uma oferenda simples e nunca mais tive problema. Até o trabalho rende melhor. Essas conversas me fizeram perceber que eu não estava sozinha na experiência. Havia toda uma tradição, um conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações sobre como interagir respeitosamente com a natureza e seus guardiões. Seu Antônio, disse durante nossa conversa, existe uma tradição local de pedir licença à mata antes de fazer qualquer intervenção? Não sei que possa parecer pouco científico, mas gostaria de incluir esse protocolo no nosso projeto de recuperação. Para minha surpresa, ele não pareceu nem um pouco incomodado. Doutora, respondeu ele, eu comprei essa terra exatamente porque quero fazer as coisas do jeito certo. Se os antigos moradores tinham uma forma respeitosa de trabalhar com a natureza, eu quero aprender.
Na semana seguinte, voltei à fazenda, pela primeira vez desde o encontro. Dessa vez, cheguei carregando uma cesta com maçãs, uma garrafa d'água mineral e um buquê de flores silvestres que havia colhido no caminho. Caminhei até a nascente principal, onde havia acontecido nosso encontro, e sentindo-me um pouco incomodada, mas determinada, falei em voz alta: "Guardião desta mata, peço licença para trabalhar aqui. Minha intenção é ajudar na recuperação desta área, plantar árvores nativas, proteger as nascentes." Coloquei as oferendas próximas à nascente e esperei. O ambiente permaneceu tranquilo, mas havia uma sensação de aceitação no ar, como se minha presença fosse bem-vinda dessa vez. Comecei meu trabalho novamente e, pela primeira vez em semanas, todos os equipamentos funcionaram perfeitamente. Era como se eu finalmente tivesse aprendido a linguagem correta para me comunicar com aquele lugar. Nos meses que se seguiram, meu trabalho na fazenda do seu Antônio se transformou na experiência mais gratificante da minha carreira. O projeto de recuperação da mata ciliar não apenas foi bem-sucedido tecnicamente, mas aconteceu de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Era como se a própria natureza estivesse colaborando ativamente com cada etapa do processo. Desenvolvi um protocolo de trabalho completamente novo, que combinava rigor científico com o respeito às tradições locais. Antes de qualquer atividade na mata, eu fazia o pedido de licença, levava a oferenda simples e explicava minhas intenções em voz alta. Pode parecer estranho para quem vê de fora, mas os resultados falavam por si só. As mudas que plantávamos tinham uma taxa de sobrevivência de quase 100%, algo extraordinário para projetos de reflorestamento. Normalmente consideramos satisfatório quando os 70% das mudas vingam. Ali parecia que cada árvore encontrava exatamente o lugar ideal para crescer. O mais impressionante era a velocidade da recuperação natural. Áreas que eu havia estimado levariam 5 anos para apresentar sinais significativos de melhoria começaram a mostrar resultados em poucos meses. Minha relação com o curupira também evoluiu. Embora eu não tivesse mais encontros diretos como aquele primeiro, sua presença era constante. Às vezes eu ouvia as risadas familiares ecoando pela mata, mas agora elas tinham um tom de aprovação, como se ele estivesse satisfeito com o trabalho que estávamos fazendo juntos. Comecei a incluir o protocolo de pedido de licença em todos os meus projetos posteriores. No início, alguns clientes ficavam surpresos, mas quando explicava que era uma prática baseada em conhecimento tradicional local que comprovadamente melhorava os resultados, todos acabavam aceitando. E os resultados realmente eram melhores. Minha reputação profissional mudou também. Comecei a ser conhecida como uma agrônoma que conseguia resultados excepcionais em recuperação ambiental. Para mim, a transformação foi ainda mais profunda. Mudei completamente minha forma de enxergar a profissão e meu papel como agrônoma. Não me vejo mais como alguém que ensina a natureza como se comportar, mas como uma mediadora entre necessidades humanas e sabedoria natural. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro encontro, mantenho uma relação respeitosa e colaborativa com os guardiões de todas as áreas onde eu trabalho. Minha agenda profissional está sempre cheia, não porque eu seja a agrônoma mais técnica da região, mas porque sou conhecida como alguém que consegue resultados excepcionais trabalhando em harmonia com a natureza. E o mais importante, cada dia de trabalho me traz a satisfação de saber que eu estou realmente contribuindo para a recuperação ambiental, não como invasora, mas como parceira dos verdadeiros guardiões da terra. Hoje, quando olho para trás e analiso tudo o que aconteceu naquela mata próxima a Ribeirão Preto, percebo que vivi muito mais do que um encontro sobrenatural. Vivi uma lição profunda sobre humildade, respeito e os limites do conhecimento humano. Uma lição que mudou não apenas minha forma de trabalhar, mas minha forma de entender meu lugar no mundo. O encontro com o curupira me forçou a reconhecer que existe uma dimensão da realidade que não aparece em nenhum manual de agronomia, mas que é tão real e importante quanto qualquer análise de solo ou índice de pH. É a dimensão do sagrado na natureza,
do mistério que deve ser respeitado, da sabedoria ancestral que foi acumulada ao longo de milhares de anos por pessoas que viviam em harmonia com a terra. Para outros profissionais que trabalham com o meio ambiente, sejam agrônomos, biólogos, engenheiros florestais ou pesquisadores, meu conselho é: abram-se para aprender com as comunidades locais. Escutem as histórias dos mais velhos. Respeitem as tradições que podem parecer superstição à primeira vista, mas que carregam conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações. Para as pessoas que ainda não acreditam em guardiões da natureza ou seres folclóricos, eu diria: não precisam acreditar. Mas experimentem tratar a natureza com mais respeito. Antes de interferir em qualquer área natural, parem um momento para pedir licença, mesmo que seja apenas mentalmente. Agradeçam pelo que a terra oferece. Observem se há mudanças na forma como o trabalho flui. A maior lição que o Curupira me ensinou foi sobre reciprocidade. A natureza está constantemente nos oferecendo seus recursos: ar, água, solo fértil, biodiversidade, beleza, paz. Mas raramente paramos para agradecer ou para oferecer algo em troca. Quando começamos a tratar nossa relação com a natureza como uma parceria baseada em respeito mútuo, tudo muda. Para finalizar, quero deixar uma reflexão que carrego comigo desde aquele dia. Somos apenas uma das muitas espécies que habitam este planeta. Não somos os donos, não somos os controladores, não somos necessariamente os mais inteligentes. Somos visitantes temporários, que têm a responsabilidade de deixar a Terra melhor do que encontraram. E se durante nossa passagem por aqui conseguirmos estabelecer parcerias respeitosas com os verdadeiros guardiões da natureza, nosso trabalho será infinitamente mais eficaz e gratificante. O Curupira continua por aí, protegendo suas martas, cuidando das suas nascentes, e quem souber pedir licença com humildade e sinceridade sempre será bem-vindo como colaborador nessa missão de preservar a vida na Terra. Se essa história mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos causos. Conta aqui nos comentários, você já teve alguma experiência inexplicável na natureza? E se você trabalha com meio ambiente, já pensou em incluir o pedido de licença nos seus projetos? Compartilhe aí embaixo sua experiência. Até o próximo causo!